Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra então em Tiago, capítulo 5. Se o Senhor nos der graça, hoje nós daremos o último passo em torno dessa epístola. Capítulo 5, nós vamos ler dos versos 13 a 20. Diz assim o texto: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Vamos ter um momento mais de oração juntos. Pai querido, Pai amado, é com grande alegria, Senhor, que nos achegamos aqui neste ambiente para juntos, mais uma vez, ouvirmos do Senhor. Pai, que o Senhor possa nos habilitar nesse momento, com Tua graça, com Tua unção, Senhor, tanto para que possamos transmitir as verdades de Tua palavra, como também para que o nosso coração acolha com mansidão a palavra que tem sido implantada. Pai, nós Te agradecemos de maneira muito especial por podermos chegar a este momento e finalizarmos essa epístola, Senhor. Que maravilhosa experiência, Senhor, tanto de ensino como de confronto, de exortação para todos nós, Senhor. Assim como o Senhor tem feito conosco nos demais momentos. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. E é muito bom estarmos aqui. Nos entregamos confiadamente diante do Senhor. Continue a falar conosco, Senhor. Nós o desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Então, com a ajuda do Senhor, nós daremos o último passo nessa última sessão de Tiago. Se não me recordo mal, estamos há um pouco mais de um ano em torno dessa epístola, tão rica, tão preciosa, e que não nos arrogamos certamente de ter esgotado o assunto dela. Há muito mais que poderia ser pontuado, ser considerado, mas eu creio que dentro do que o Senhor desejava nos falar, nós recebemos a porção. Então há muita paz, muita tranquilidade no meu coração quanto à transmissão do ensino. Quero dizer também que o encargo principal do meu coração já foi expresso aos irmãos, o que o Senhor desejava como uma carga mais forte, mais específica ao meu coração. Creio que passa por alguns pontos que irei revisar no final, 4 pontos em específico que tentarei relembrar os irmãos, nós já vimos, relembrar como sendo a carga principal do meu coração, dentro de tantos detalhes que nós vimos. Então, para que nós possamos prosseguir e fazer essa conclusão, nós dividimos essa última sessão, se os irmãos se recordarem nas anotações, em 2 partes. A primeira parte, que nós já vimos os 4 aspectos dela,
nós colocamos como podemos fortalecer os nossos corações nas provações. Isso vai dos versos de 7 a 12 do capítulo 5. A segunda parte, que é a que nós iremos concluir hoje, nós colocamos da seguinte forma: qual a diferença entre provação e correção? Que é essa seção final, que vai dos versos 13 até o versículo 20. Então, é aí que nós iremos meditar nessa noite, esse segundo ponto. Qual a diferença entre provação e correção? E nós vamos ver alguns aspectos aí, os irmãos poderão tomar nota. Antes que eu entre nessa sessão, eu preciso dizer algo com bastante cuidado aos irmãos. Os irmãos, creio que puderam perceber, se tem feito também talvez leituras em casa dessa porção, mas ao ler agora no início, os irmãos puderam perceber que ela não é uma sessão tão simples. Ela é uma sessão que também, infelizmente, alguns têm complicado demais e tem sido motivo de controvérsia, até mesmo por algumas práticas no meio do povo do Senhor. Então, o meu encargo ele é muito tranquilo quanto a isso. Nós vamos procurar ver essa sessão de uma maneira muito tranquila. É uma sessão séria, que tem seus pontos de maior ênfase para nós nesse momento, mas algumas coisas que fazem parte dessa sessão, os irmãos verão que eu não entrarei tão a fundo, porque não é meu encargo, não creio ser o meu encargo para esse momento, mas claro que os irmãos terão uma visão panorâmica da sessão. Então, que irei falar em alguns momentos aqui, irei dizer da seguinte forma: há irmãos que pensam alguns pontos de maneira diferente. Então os irmãos tenham liberdade de ouvir e considerar aos pés do Senhor aquilo que eu for repartir quanto a esses pontos, tá bom? Mas os irmãos vão ver que é uma sessão também tremendamente harmoniosa dentro do ensino de Tiago. E em nada, assim, como eu disse, infelizmente, muitos têm complicado demais. E a palavra do Senhor ela é tão simples e maravilhosa quando a vemos tal como é. Então, nós vamos procurar ver com esta leveza, assim como temos conduzido outras sessões que também foram, entre aspas, difíceis ao longo do ensino de Tiago, tá bom? Então, vamos apenas lembrar que no início de Tiago, nós começamos vendo a diferença entre a provação e a tentação. Essa foi a sessão inicial, o capítulo 1, do verso 1 até o verso 18 do capítulo 1, o assunto foi a provação. No início ele começa falando da provação, depois ele faz a diferença do que é uma provação e do que é tentação. E creio que isso pôde nos ajudar quanto ao discernimento na nossa jornada com o Senhor. Então, veja que maravilhoso, o ensino começa aí. E eu disse que a provação ela é a base para todo o ensino de Tiago. Inclusive ali há uma chave preciosa que nós vimos, eu vou relembrar no final novamente, de que é acolhendo as provações que a perseverança é produzida. Então não é apenas um ato de perseverar, é quando nós acolhemos tudo, circunstâncias, pessoas, arranjos, que a perseverança é produzida. Então aí há uma chave muito especial para nós, quanto ao momento que nós estamos vivendo como igreja. E Tiago é muito interessante que após tocar no assunto do ouvir, da língua, da ira, agora ele vai voltar para o assunto da provação. Então veja, provação no início, provação no final. Mas agora, ao invés de fazer a diferença entre a provação e a tentação, ele fará a diferença entre a provação e a correção. Então nós temos 3 assuntos diferentes aí. Primeiro, o que é provação, e nós já vimos isso, como ela vem do Senhor e tem um alvo positivo para nós. Nós vamos ver nós já vimos algo com respeito à tentação, e como ela vem das nossas próprias cobiças, e também estimulado pelo mundo e pelo inimigo, que acha-se correspondente dentro de nós. E agora nós vamos ver correção, e veremos que também ela vem do Senhor.
porém ela é, vamos colocar assim, numa circunstância diferente da vida de um filho dele, de um filho do Senhor. Então são 3 aspectos diferentes: provação, tentação e correção. Então nós vamos procurar fazer essa diferença. Então, se nós fizéssemos o paralelo, por exemplo, com o livro de Jó, nós vemos que essa seção, isso é muito interessante, se os irmãos quiserem tomar nota. Essa seção do capítulo 5, dos versos 13 a 20, que nós vamos ver agora, ela corresponde à história de Jó ao capítulo 42, versos de 1 a 9. Então, essa seção do capítulo 5, verso 13 a 20, ela corresponde com a seção de Jó do capítulo 42, versos de 1 a 9. E se os irmãos unirem essas 2 passagens, as que iremos ver, e forem a Jó depois considerar, verão que naquela parte da história de Jó, nós podemos ver como que os amigos de Jó, eles foram repreendidos pelo Senhor, e Jó, mesmo diante de toda aquela situação, de coisas erradas que ele falou a respeito do Senhor, do caráter do Senhor, dos arranjos do Senhor, ele não foi repreendido pelo Senhor. Seus amigos foram, mas Jó não. É interessante também que a história de Jó, ela termina, se os irmãos se lembrarem de quando nós estudamos, ela termina com Jó orando pelos seus amigos. Vocês se lembram disso? E quando nós vamos aqui na seção de Tiago, nós vamos ver que também ela termina com o mesmo assunto da oração, nesse assunto aí da provação e correção. Então estou colocando essa visão panorâmica, mas nós vamos entrar um pouquinho a fundo aí. Então o primeiro aspecto que nós vamos ver dentro dessa segunda divisão que nós fizemos, primeiro aspecto dentro dessa divisão que eu coloquei para os irmãos aí maior. Os irmãos podem colocar assim: o que fazer quando somos provados? Os irmãos me perdoem, eu estou com um probleminha na garganta, então, vez ou outra, eu vou ter que parar para tomar uma água, viu? O que fazer quando somos provados? E os irmãos podem colocar como referência o versículo 13. Eu gostaria de ler novamente. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Então, o que fazer quando nós somos provados pelo Senhor? Lembra, provação é aquilo que vem da parte do Senhor com vistas a nos conduzir à maturidade. Então não tem nenhuma relação com pecados. É o Senhor provando os seus filhos, para os levar a um nível maior de maturidade. Lembra da soberana vocação de Deus em Cristo? Então, lembra que o assunto de Jó, quando nós tratamos, é plena filiação? O Senhor tinha dado testemunho de Jó, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. 2 vezes nós vemos esse testemunho ali no capítulo 1 e 2 de Jó. Então não tem nenhuma relação com pecados, a questão da provação. Tem relação com maturidade. Às vezes o Senhor vai sacudir mesmo, nos tirar dos nossos ninhos de conforto, para poder nos conduzir a vamos colocar assim apenas para que compreendamos, um novo estágio de maturidade espiritual, né? Porque João mesmo, o apóstolo, ele vai diferenciar filhinhos, jovens, pais. Então nós vemos esses estágios de maturidade espiritual ao longo das Escrituras. Então, o que nós devemos fazer quando o Senhor envia algo para nos provar? Muito claramente nesse verso 13, quando nós somos provados, nós deveríamos, vou colocar dessa forma porque geralmente não é o que fazemos, nós deveríamos orar e cantar louvores. Parece bem contraditório, né? Estamos passando por um momento, vamos colocar, difícil, nós vamos orar e cantar louvores. Mas isso é o que deveria acontecer. E é o que, por exemplo, não aconteceu na vida de Jó. Porque, se os irmãos também forem a Jó, me perdoe, mas é porque veio aqui agora, se pegarem o capítulo 1, 2 e 3,
vocês podem colocar como tentação. Dos capítulos 3 em diante, vocês podem colocar como provação. É uma outra divisão que dá para vocês fazerem em Jó. Então, quando Jó ele começou o processo ali das provações no capítulo 3, ali ele não cantou louvores a Deus e orou, não. Ele já começou com 6 porquês, se eu não me engano, no capítulo 3. E ao longo da história, até o capítulo 37, se não me falha, ele disse tanta coisa, menos orar e cantar louvores a Deus. Então, quando o Senhor ele envia algo para nós que parece, estou usando essas palavras porque tudo que é enviado pelo Senhor é medido por Ele, tem uma medida certa e é, portanto, suportável para nós. Então, quando o Senhor envia algo para nós que nos parece pesado demais, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos orar e nós deveríamos cantar louvores a Deus, não nos queixar, não murmurar, não apontar para tudo e para todos. Nós deveríamos orar e cantar louvores a Deus. Então, orar nesse sentido de Tiago, eu vou procurar falar bem devagar, para que vocês possam ir tomando nota. Orar, nesse contexto aqui de Tiago, o sentido aqui é expor para o Senhor que não há mais força nenhuma em nós. Expor, demonstrar, expressar para o Senhor que não há forças mais em nós. Que nós então chegamos ao fim de nós mesmos, que nós não confiamos em nós. Em outras palavras, irmãos, orar no contexto de Tiago é dizer para o Senhor que nós carecemos dele naquela situação. Esse é o sentido de oração aqui em Tiago. Orar, nesse contexto de Tiago, é expressar como Paulo, em 2 Coríntios 3, versículo 5, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, quando ele diz assim: a nossa suficiência vem de Deus. Isso é orar no momento da provação. Que tremendo desafio para nós, irmãos. Porque geralmente quando a provação vem, seja de qual forma ela vem, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar, depois tentar resolver com as próprias forças. Nós não oramos ao Senhor buscando discernimento espiritual da situação. Vocês concordam comigo, irmãos? Geralmente é isso que nós fazemos. Reclamamos, murmuramos, nos revoltamos. Jó foi assim, irmãos. Jó é um relato da nossa experiência espiritual. Em Jó nós vemos como a nossa alma se manifesta. Então a nossa alma grita e nós não buscamos discernimento em oração. Nós não buscamos companhia para discernir por que aquilo está acontecendo, o que o Senhor deseja nos ensinar. Nós já queremos sair da situação o quanto antes. Irmãos, é uma marca de maturidade espiritual quando nós conseguimos parar em meio a uma dificuldade e buscar do Senhor o que Ele, em primeiro lugar, deseja nos ensinar com aquilo. Compreende? Porque a aprovação, mesmo vindo da parte do Senhor, ela tem para nós um desafio, vamos dizer assim. Porque é doído, a gente sente algumas áreas que o Senhor toca por conta de quem nós somos. Então nós deveríamos buscar discernimento espiritual, assimilar, compreender o que o Senhor deseja fazer, falar em meio àquela situação. Isso se aplica tanto às nossas vidas individuais, como também quanto à assembleia aqui reunida. Então nós não deveríamos estar preocupados com os movimentos apenas, com as circunstâncias apenas, mas compreender qual é a mente do Senhor para aquela situação específica. Isso é orar. Está entendendo, irmão? Está claro? Orar também
Texto que eu citei para quem não anotou, 2 Coríntios 3:5. Orar também, aqui no contexto de Tiago, é o mesmo que dizer o que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios também, no capítulo 1, no versículo 9. 2 Coríntios 1:9. Quando ele disse que já nele havia a sentença de morte, para que ele não confiasse mais nele mesmo, mas em Deus. Está entendendo, irmão? Nós, em primeiro lugar, confiamos nas nossas capacidades para resolver, entre aspas, os problemas. Entende? Então nós precisamos experimentar, como povo do Senhor, o que significa sentença de morte. O que significa eu não confio em mim, Senhor, para resolver tal coisa. O que o Senhor quer falar? Qual é a tua direção? Para onde eu me movo ou não me movo? O que faço ou não faço? E, irmãos, aqui eu gostaria de relembrar um aspecto de Jó, para que nós tenhamos como prática na presença do Senhor. Sabe qual é? Se você olhar a experiência de Jó, o primeiro a falar, ou a primeira coisa a gritar, é a alma, geralmente. Então o grande desafio é esperar um pouco mais. Porque o primeiro a falar, geralmente, não será o Espírito Santo. O primeiro a falar é a alma. E ela vai se manifestar por meio da mente, por meio da vontade e por meio das emoções. É por isso que o salmista disse o que disse no Salmo 131. O desafio está aí. Fiz calar e sossegar a minha alma. Entende? Somos nós mesmos que precisamos decididamente fazer calar e sossegar a alma. Porque o nosso velho homem, como já disse um irmão, é mais velho do que o novo homem. Então, geralmente, a alma vai gritar primeiro. Nós vimos isso na experiência de Jó. Então, o velho homem fala primeiro. Porque o Espírito Santo dentro de nós, ele é mais novo, no sentido de habitação, né? Está entendendo, irmão? Então, o desafio está aí, no meio das provações, parar e orar. Eu não sei vocês, mas dando um testemunho particular aqui, geralmente não faço isso. Então, passar por essas etapas em Tiago junto com os irmãos, que o Senhor primeiro moe aquele que está falando, né? Tem sido para mim um sacudir, sabe, irmãos? Para que nos atentemos a princípios espirituais que não mudam. Este é o caminho para a maturidade espiritual. Se nós não aprendermos a calar e sossegar a alma, se nós não aprendermos no meio das provações orar, buscar discernimento espiritual, nós nunca vamos amadurecer. Eis aí uma das razões, porque ouvimos a palavra aqui, reunião após reunião, e não amadurecemos. Compreende? Muitas vezes, irmãos, infelizmente, nós só chegamos a essa conclusão que tenho falado com os irmãos sobre a oração, já vou falar algo sobre louvar, depois de tentar resolver a situação, né? Então, a atitude correta diante da provação é orar já no início dela. No início do processo, buscar discernimento espiritual. E não apenas quando nós já esgotarmos as nossas forças. Por quê, irmãos? Porque agindo desta forma, buscando discernimento espiritual, entendimento da parte do Senhor, nós vamos evitar muita dor e sofrimento, que são oriundos de nossas próprias escolhas. Nós ficamos batendo cabeça lá e cá. Entende? Se nós estivéssemos no início do processo parado,
Assim foi com Jó. Jó falou, irmãos, 30 capítulos. Você imagine só se no início do processo ele para. Estou conjecturando para que nós entendamos como isso é extremamente prático no que diz respeito à formação do caráter de Cristo em nós. Não é nada místico, irmãos, quando nós falamos como Cristo é formado em nós. Cristo é formado em nós assim. Mas é um tremendo desafio. São geralmente, não são nas grandes coisas que nós erramos. Geralmente são nos princípios elementares. São nos fundamentos que nós erramos. É por não tomar aquilo que o Senhor já nos tem falado há 10 anos e, ir diante do Senhor, aos pés dele, revisitando o nosso coração, aprendendo o que significa estar a sós com Deus e ser tratado por ele. É por isso que nós muitas vezes não avançamos. Então, no meio da provação, irmãos, nós precisamos discernir qual é a vontade do Senhor. Isto é oração. Agora, aqui eu gostaria de colocar um outro aspecto também muito interessante. Se nós estamos passando por alegrias, olha comigo o verso 13. Está alguém sofrendo? Faça oração. Certo? Isso é provação. Mas provação não é só isso. Está alguém alegre? Cante louvores. Sabe o que isso significa, irmão e irmã? Que as alegrias também são provas para nós. Você está entendendo? Qual que é a prova aqui envolvida na alegria? Eu não vou nem ir para outros textos, porque certamente haveria aí uma vastidão para nós irmos. Vou ficar aqui no contexto de Tiago e geralmente vou me manter aqui hoje. Qual é a grande dificuldade em meio às alegrias que também são provas para nós? Ingratidão. Nós não nos lembramos do Senhor nos momentos de alegrias. Nós não cantamos louvores a Deus. Nós nos esquecemos do Senhor. Está tudo bem, tenho tudo, estou abastado, minha situação financeira está boa, minha família está estruturada. Alegria em cima de alegria. Qual o grande perigo aí? A ingratidão. No momento dos sofrimentos, deveríamos orar. Nos momentos de alegrias, deveríamos cantar louvores a Deus. E o que é cantar louvor a Deus? Segundo a carta aos Hebreus, no capítulo 13, verso 15, Hebreus 3,15. Louvor são frutos de lábios que confessam o seu nome. Isso é louvar ao Senhor. Então, louvar não é apenas música. Pode incluir um cântico ao Senhor. Mas é toda aquela expressão de gratidão do nosso coração ao Senhor, ao seu nome. Sabendo que toda alegria, ou até mesmo todo sofrimento, nesse caso da provação, vindo dele, irmãos, se nós temos o entendimento do fim que o Senhor tem nas nossas vidas, nós entendemos por que muitas vezes Ele trata conosco de maneira tão firme. Entende? E nós temos que admitir que na nossa experiência com o Senhor, muitas vezes, se Ele não tivesse sido firme conosco, nós teríamos nos afastado dEle. Entende? Só que o Senhor é longânimo, lembra do longânimo? Mas uma hora a longanimidade nos puxa. Graças a Deus, porque Ele não perde os seus filhos. Compreende? Só uma pequena nota que o Espírito me traz, que no momento que nós cantamos os louvores, esse momento não substitui as palavras de gratidão. Muito bem colocado. Tá? Então nós temos que pensar e considerar isso, porque eu acho que isso que eu falei já é o suficiente. Nós devemos meditar, porque nós achamos que são duas coisas diferentes no processo de adoração ao Senhor. Tá? Então deveríamos considerar isso. E apenas uma nota aqui, bem interessante, sobre esse texto de Hebreus 13:15 que eu citei. Se
Se os irmãos olharem o sentido da palavra louvor, que aparece lá, Hebreus 13:15. O sentido da palavra louvor lá é justamente gratidão. E ela é uma expressão única em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar essa expressão no original, palavra louvor. Se você for procurá-la no original grego, você não vai encontrar nenhuma outra ocorrência em todo o Novo Testamento. Então, gratidão ao nome do Senhor, quando nós estamos em momentos de alegrias. Segundo aspecto, então, dentro desse ponto. Primeiro, nós vimos o que fazer quando somos provados, certo? Agora, o que fazer quando somos corrigidos? O que fazer quando somos corrigidos? Isso está nos versos 14 e 15. E eu também vou ler eles novamente. E aqui eu preciso que sua atenção redobre, viu? E agora nós vamos entrando naquela parte mais difícil, tá? Nós vamos precisar citar algumas coisas aqui. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então é um texto que nós precisamos ter alguns cuidados aqui. Nós vamos procurar fazer isso com bastante leveza e tranquilidade. A primeira coisa importante a ser mencionada aqui, repetindo o que já disse, é que assim como a aprovação vem do Senhor, a correção também vem do Senhor. Se você for a Hebreus 12, deixa esse texto anotado para que vocês possam ir lá depois. Os irmãos verão muito claramente que o Senhor, na figura do nosso Pai, Ele corrige, Ele educa, Ele disciplina a todos quantos ama. Certo? Então a correção vem do Senhor também. A aprovação, como já disse em outros momentos, ela tem como alvo nos tornar maduros. E a correção também tem o mesmo alvo. Porém, a correção ela precisa ser enviada da parte do Senhor. Preste atenção nisso. A correção ela é enviada da parte do Senhor para endireitar os nossos caminhos quando nós estamos errados, quando nós não ouvimos o falar do Espírito. Então eu vou repetir isso. A aprovação, ela não tem um motivo aqui. Está entendendo? Não é por conta de pecados, não é por conta de erro. É Deus enviando a aprovação para nos levar à maturidade. Isso é provação. A correção é quando o Senhor precisa enviar algo para endireitar os nossos caminhos. Nós estamos trilhando um caminho que não é dele. Nós não demos ouvido à voz do Espírito. O Espírito já sinalizou a consciência. Preste atenção. Pare. Lembra do sinal? Creio que todos lembram dessa figura, né? Sinal verde você passa, sinal laranja, né? Cautela, reduz a velocidade. Sinal vermelho, irmão, se você ultrapassar o sinal vermelho, é colisão. Você vai bater. Entende? Eu queria só colocar uma frase que essa semana eu meditei, que eu vi na administração, como você falou da ingratidão. Se os irmãos quiserem anotar, eu acho que vale a pena. A ingratidão revela quem você nunca foi. Ele fala que é um veneno de um mau caráter, de um caráter mau. Então, quando ela vem afora, ela revela realmente quem nós sempre disfarçamos ser, que é o nosso pior que está ali dentro, né? Que a gente disfarça numa falsa gratidão. Então, achei essa frase bem assim, dentro do que você trouxe para nós, né? A ingratidão revela quem você nunca foi. A ingratidão revela quem você nunca foi. Em Cristo, né? Isso, em Cristo. Então, vocês todos estão comigo entendendo a diferença entre provação e correção?
Então a correção vem do Senhor também, mas ela, entre aspas, não é tão positiva assim para nós, porque significa que nós estamos andando num caminho que não é o caminho do Senhor. Então ele precisa usar a vara, vamos dizer assim. Ele precisa corrigir. Isso aí. Hebreus 12 vai explicar essa relação muito bem. Eu não vou abrir muito porque realmente quero seguir para a conclusão aqui do ensino. Então, quando nós não ouvimos esse falar do Espírito na nossa consciência e decidimos seguir na obstinação do nosso coração, na dureza do nosso coração, aí vem a correção. Aí vem algumas coisas que vão acontecendo que às vezes é um pouco mais doloroso, né, para nós. Mas por conta da nossa não resposta. É o que Pedro falou. Lembra do sofrimento? Se necessário. Então esse se necessário depende do quê, irmão? Da nossa resposta às intervenções do Senhor. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3, 4, ali. Entende? Então, vamos seguir um pouquinho. Se nós seguimos um pouquinho no texto, nós vemos que quando nós somos corrigidos, esse é o contexto. Quando nós somos corrigidos, nós devemos chamar os presbíteros da igreja. E vamos com calma também, irmão, para que nós não criemos muita confusão aí. Primeiro, o que são os presbíteros? Os presbíteros são os anciãos da igreja, os irmãos mais experimentados, aqueles que são postos pelo Senhor como governo da assembleia local. Certo? São ovelhas guias, uma outra expressão também. Certo? Os presbíteros da igreja. Agora, é importante dizer, que redobre a atenção. Tiago está apresentando aqui, nesses versos que nós lemos, uma situação onde alguém está doente e tudo indica que essa doença ela foi causada por pecados. Então essa doença veio como consequência de um não ouvir ao Senhor, de uma obstinação do coração, sabe? De andar nos próprios caminhos. Esse é o contexto específico de Tiago aqui, certo? Então a pessoa está colhendo algum resultado na área física, alguma consequência, melhor dizendo, na área física, porque decidiu não ouvir ao Senhor. Porque Tiago mesmo diz no contexto, né, que nós lemos, que se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, parece ser um contexto bem parecido. Os irmãos podem anotar para depois ler também, nós não vamos lá, porque eu quero passar rapidamente por isso. Um contexto bem parecido com 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Aquele capítulo de 1 Coríntios, ele está no contexto da mesa do Senhor. Quando diz que alguns participavam da mesa do Senhor de qualquer maneira, sem discernir, sem examinar, sem discernir a realidade do corpo, a realidade da substância, a realidade de Cristo. Então eles participavam de qualquer maneira. E lá em 1 Coríntios diz que este era o motivo, naquele momento da igreja de Corinto, de haver muitos entre eles fracos, doentes e não poucos que já dormiam, como consequência disto, de uma leviandade ao redor da mesa do Senhor. Aqui não estou dizendo para nenhum irmão e irmã deixar de participar da mesa do Senhor por conta de dignidade ou indignidade. Eu não estou dizendo isso. Tanto que o texto diz, examine-se e coma. Tá? Ele não diz, examine-se, se você estiver apto, participe. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo da seriedade da realidade espiritual, da mesa do Senhor. E de igual forma aqui, me parece ser um contexto bem similar, onde alguns, por não ouvirem ao Senhor, estavam sendo corrigidos, e essa correção, ela veio como uma enfermidade para nos ensinar algo, por conta das nossas próprias escolhas, de não responder ao Senhor. Então, quando alguém está doente nesse contexto, e essa situação é uma correção devido a um pecado cometido, então deve-se chamar os anciãos da igreja.
para que possa receber ajuda ali, e nós vamos ver algo mais do texto. E por que Tiago diz isso? Porque, como eu disse, os presbíteros, os anciãos, os irmãos mais experimentados, eles representam a autoridade do Senhor na esfera local. E nessa situação específica, são eles que devem intervir. Então veja que eu estou trabalhando num contexto bem específico, bem cuidadoso, para que nós não estendamos isso de qualquer forma como uma prática. Entende? É um contexto específico que Tiago está tratando aqui. Então, aqui um ponto mais muito importante que você tome nota. No contexto que nós estamos vendo aqui, quem toma a iniciativa é o doente e não os presbíteros. Isso é muito importante. Quem toma a iniciativa aqui no contexto é aquele que está doente e não os presbíteros. Não são os presbíteros que discerniram a situação e foram até a pessoa. É a pessoa que está doente, o irmão, a irmã, que discerniu que aquela situação é uma correção do Senhor, então ele chama os presbíteros. Para que nós não coloquemos uma prática de que quando alguém está doente, o presbítero tem que ir lá orar. Que é o que acontece em muitos lugares, colocando isso como uma prática. Está entendendo? O irmão está doente lá, presbítero, vai lá que você vai curar o irmão. E os irmãos, no nosso contexto pode não acontecer isso, mas tem muitos contextos que acontecem isso. Aí vai a pessoa lá, que é na figura de um sacerdote, vai lá para poder ungir com óleo, para curar aquele que está lá enfermo. Nós não estamos falando nada disso. Então, o irmão que está naquela situação, nós já vimos falando de oração, lembra? De buscar discernimento. Ele entende, ele discerne que aquela situação que ele está passando específica, ela é uma correção da parte do Senhor, por ele não ouvir ao Senhor, não responder ao Senhor. Então ele faz o quê? Ele chama os presbíteros. Entende? Parte do doente, chamar os presbíteros da igreja. Nós estamos tratando de um caso de irmão, de alguém que crê no Senhor. Então, ele chama, ou ela chama, se for uma irmã, porque ela entende, ou ele entende que precisa se acertar com o Senhor. E faz isso chamando os anciãos para poder ajudá-lo a discernir aquela situação. Logo depois os irmãos podem voltar ao áudio, tá? Eu vou construindo a linha. Logo depois, Tiago ele vai seguir dizendo que os presbíteros devem orar e ungir com óleo em nome do Senhor. Então vamos entender também, dizer aqui algo para nos ajudar. Então é muito importante dizer que essa não é uma prática estabelecida para se fazer de qualquer maneira. Tem alguém doente, eu vou pegar um óleo, vou lá orar, vou ungir ele para poder curar ele. Certo? Não é isso que Tiago está falando. Tiago não está colocando essa prática, e não temos essa prática adotada no ensino do Novo Testamento. Certo? É um contexto bem específico. Então, o óleo nas Escrituras, como nós sabemos, é uma figura clara do Espírito Santo. O óleo nas Escrituras é uma figura clara do Espírito Santo. Toda vez que você vê a apresentação do óleo no Antigo Testamento, por exemplo, geralmente ele vai apontar para o ministério, para a pessoa do Espírito Santo. E aqui os irmãos podem ponderar, caso queiram, mas assim é como eu compreendo. Este ato de ungir com óleo não é que há no óleo algo sagrado capaz de curar alguém, certo? Nós não vemos isso no ensino também do Novo Testamento. Creio que este é um ato simbólico, representativo, como um reconhecimento, então, por parte do doente, do pecado praticado e o desejo dele em voltar a obedecer o Espírito. Então, o que está doente, ele discerne que aquela situação é uma correção do Senhor por ele não ter ouvido. Ele chama os anciãos vão lá. Ele, então, deseja retornar à obediência do Espírito, discernindo aquela situação. Então nós temos essa figura aqui do óleo sendo derramado, ungido, né? Então não há qualquer poder espiritual no óleo, como o óleo em si, certo? Para curar. O óleo é uma representação da realidade espiritual
da operação do Espírito Santo naquele irmão e naquela irmã. Ela se arrependendo daquela situação e desejando voltar para debaixo do governo do Espírito, da direção do Espírito. Certo? Este é um ensino claro com respeito ao Espírito Santo no Novo Testamento. Paulo mesmo vai dizer para não entristecermos o Espírito e nem apagar o Espírito de Deus. Isso está, 2 textos aí para os irmãos anotarem, em Efésios capítulo 4, verso 30, Efésios 4, 30, e também 1 aos Tessalonicenses 5, 19. Então, essa questão do óleo tem essa ligação com o entristecer do Espírito por parte daquele que está sendo corrigido, de apagar o Espírito, de endurecer o coração diante do falar do Espírito, quando ele fala. Entende? Então, nesse contexto específico, o irmão que discernir isso deve chamar os anciãos da igreja. O próximo passo está no verso 15. Os irmãos podem ir olhando e acompanhando. Onde muitos também, e aqui eu discordo, mas os irmãos podem ter a posição que desejarem diante do Senhor. Muitos têm entendido errado a expressão que aparece aí no verso 15. E a oração da fé, essa expressão aí, a oração da fé salvará o enfermo. Muitos têm entendido que a oração da fé, nesse contexto de Tiago, é a oração apresentada pelos anciãos em favor do doente. E, segundo o meu entendimento, mas respeitando os irmãos, eu também acho que esse é um equívoco por parte daqueles que interpretam assim. Por isso que nós vemos tantas coisas sendo feitas que infelizmente contradizem as Escrituras. Como por exemplo eu disse, pessoas indo lá, ungindo, orando, derramando óleo, né, e tantas outras coisas. Então, o que compreendo a respeito dessa expressão é que ela seria mais corretamente traduzida da seguinte forma: ao invés de ser oração da fé, compreendo, segundo meus estudos e consideração diante do Senhor, que o sentido aqui seria voto da fé. Eu vou explicar. Ao invés de oração da fé, voto da fé. E eu vou explicar por que compreendo assim. Os irmãos conseguiram entender? Versículo 15. Oração da fé, compreendo ser voto da fé. Por que eu entendo ser assim? Porque eu compreendo que é, neste caso, um reafirmar por parte do irmão doente, desse que está sendo corrigido pelo Senhor, é um reafirmar dele de sua entrega novamente a Deus, em obediência ao falar do Espírito. Então é como se ele estivesse reafirmando um compromisso diante do Senhor, entregando-se novamente à direção do Espírito, corrigindo aquela situação que o levou até aquele presente estado ali. Então eu compreendo que não é a oração apresentada pelos anciãos, mas eu compreendo que é uma confissão, um voto, uma confissão por parte daquele que está naquele momento de correção. Ele entendeu o motivo do Senhor ter enviado aquela enfermidade. Então, junto com os anciãos, ele se compromete, ele faz um voto. Não é uma promessa de que não errará mais, mas um reafirmar, um expressar de que deseja retornar ao encabeçamento de Cristo, à direção do Espírito e seguir. Conseguiram entender? E o resultado dessa entrega novamente ao Senhor, de sair dos próprios caminhos e retornar para o caminho do Senhor, é que o Senhor o levantará, né? Porque essa enfermidade foi enviada como uma correção. Então, quando ele compreende aquilo, né, quando ele entende que aquilo veio do Senhor e expressa que deseja retornar a mente ao desejo do Senhor, então o Senhor o levantará. Só uma nota aqui, o termo condicional que aparece aí, se,
e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, não significa que não havia pecado envolvido aqui, mas que Tiago ele está tratando de uma situação, vamos dizer assim, entre aspas, hipotética, que não estava acontecendo naquele momento necessariamente, naqueles irmãos. Ele está colocando uma ordem, um discernimento para uma situação como essa, que não necessariamente estava acontecendo naquele momento lá. Ou já aconteceu, mas não estava acontecendo naquele momento necessariamente. Então, perceba, irmãos, para concluir esse assunto tão delicado, e repito, os irmãos tenham paz e tranquilidade para discernir como entenderem essa parte, mas entendo dessa forma, repetindo, para que nós não caiamos em práticas erradas, a responsabilidade de interpretar a correção, que neste caso veio como uma enfermidade, é do próprio irmão ou irmã que está passando pela situação. Então não encarregue para ninguém vir orar por você, te ungir com óleo para que você se cure, certo? Vamos discernir primeiro, discernimento espiritual. É o que nós tocamos primeiro. A linha está sendo essa. Então, discernimento espiritual. Então, a responsabilidade de interpretar o que está acontecendo é da própria pessoa que está na experiência. Então, se houver essa situação nas nossas vidas, bem específica como se apresenta aqui, então podemos chamar os irmãos anciãos e seguir como Tiago disse aqui, certo? Vou tocar nesse ponto até aí e nós vamos para o último aspecto para encerrarmos mais 5 minutos, no máximo 10 aí encerramos. O terceiro aspecto, como evitar a correção. Nós falamos como proceder diante da aprovação, como proceder diante da correção, mas como que nós podemos evitar a correção, né? Para não ter que passar por ela. Isso está nos versos 16 a 20. Olhem comigo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, o primeiro aspecto, dentro desse terceiro ponto, como evitar a correção, o primeiro aspecto de como nós podemos evitá-la, se encontra no verso 16. E qual é esse aspecto? Devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Como eu disse, eu não vou aos outros textos, porque senão são incontáveis também. Vou ficar aqui em Tiago. Primeiro aspecto para evitarmos as correções ou a correção. Confessar os nossos pecados uns aos outros. E veja, irmãos, não é confessar os nossos pecados a uma pessoa específica, como muitos fazem aí no contexto católico. Entende? Eu vou a uma pessoa porque é ela que... Não é isto. Tiago está falando de uma confissão mútua. No contexto de irmandade, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Também aqui não se trata necessariamente... Há ocasiões onde talvez isso será necessário, dependendo da situação. Mas aqui não se trata necessariamente de uma confissão pública também. Como, infelizmente, em muitos lugares também as pessoas são constrangidas e até mesmo obrigadas a confessar algo publicamente. Não necessariamente. Depende da situação. O que Tiago está tratando aqui é da confissão mútua e não de uma confissão pública. É diferente, certo? Mas há exceções também que o Novo Testamento nos apresenta. Então, por que isso não acontece no nosso meio? Essa é uma pergunta que nós vamos fazer, né? Se a palavra diz
João também vai tratar isso na sua epístola. Se confessarmos os nossos pecados, né? Ele é fiel. Ali há uma relação mais vertical. Mas se a Bíblia trata dessa questão da confissão dos nossos pecados mutuamente, por que nós não fazemos tal coisa? Então aí nós precisamos entrar um pouco na nossa realidade como igreja. Infelizmente, irmãos, muitas vezes o ambiente espiritual encontrado não propicia isso também. Porque infelizmente em nosso meio, às vezes até promovido por nós mesmos, e cada um precisa ir diante do Senhor quanto a isso, há muitas fofocas, muitas críticas destrutivas que acontecem no nosso meio, que constrangem, que inibem, que coagem os irmãos e as irmãs para que esse ambiente, que deveria ser leve, tranquilo, de confissão uns aos outros, como um estímulo para que avancemos no Senhor, aconteça. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não vou confessar, que se eu confessar aqui vai fazer isso, vai acontecer aquilo outro. E nós começamos nisso. E não há um ambiente espiritual propício para que tenhamos leveza, tranquilidade em nossos corações, para falar com singeleza de coração, sem máscara. Falar, irmão, é isso, isso e isso. Eu errei nisso, irmão. Eu errei naquilo outro, me perdoe, irmão. Isso deveria ser a coisa mais simples no nosso meio. E até mesmo visto como um privilégio, entende? Para que nós avancemos no caráter de Cristo. Mas infelizmente, muitas vezes, nós não encontramos isso no nosso meio. Agora, por quê, irmãos? Por conta dessas questões. Que coisa terrível é no nosso meio quando essas coisas acontecem. E quantos de nós certamente erramos em um momento ou outro ao usar nossa língua? Nós inibimos uma situação como essa de acontecer no nosso meio. Então, o segundo aspecto, ainda dentro desse ponto, de como podemos evitar a correção, agora é uma outra relação. É intercedendo pelo irmão que está em pecado, ou está no erro. Pecado, erro, o irmão que entenda como desejar. Então, o segundo aspecto de como podemos evitar a correção é intercedendo pelo irmão que está naquela situação. Isso está nos versos 17 e 18 que nós já lemos. Então, como que nós podemos ajudar o irmão que está nessa situação que nós viemos desenhando o contexto aqui? Como que nós podemos ajudá-lo? Como ajudar esse irmão? Orando por ele. Orando por ele. Às vezes, veja, não estou dizendo que é sempre assim, porque é justamente na oração que vem o discernimento para qualquer tipo de ação feita no corpo. Mas às vezes o melhor que nós podemos fazer para ajudar um irmão, uma irmã, é orar por ele, interceder por ele, não falar dele, não apontar para outras pessoas sobre ele, é orar por ele. E quando tiver que falar, o que a Bíblia aconselha? Vá ao irmão. Como vimos, por exemplo, em Mateus capítulo 18. Então não estou dizendo que você tem que só orar e não fazer nada. Estou dizendo que na maioria das vezes nós não oramos pelo irmão. Fazemos muitas outras coisas antes, ao invés de orar. Muitas vezes, irmãos, o nosso irmão ou a nossa irmã, eles não serão convencidos de seus pecados por nossa fala, por nossa argumentação. Quantas vezes nós vamos no irmão e falar assim, irmão, é isso, é isso, e que você está fazendo isso, aquilo lá, não surte efeito nenhum. Quantas vezes uma oração feita em secreto é capaz de prover espaço no coração do irmão, para o Senhor penetrar ali e convencê-lo que de fato ele está em pecado.
de tal forma que quando ele se assentar aqui e começar a ouvir a palavra, ele não vai resistir a esse ambiente espiritual. Porque onde a luz de Cristo está, a sujeira, o verme, a podridão, quando a luz é lançada, tem que sair, irmão. Entende? E os corações sendo rasgados. Assim como foi em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou aquele sermão. Quando eles terminaram, quando Pedro terminou aquele sermão, aqueles que estavam ouvindo falou assim: o que nós fazemos agora com isso que nós ouvimos? Pensa, irmão. Estamos aqui ouvindo a palavra. O que nós fazemos com isso agora? Que perfurou. Então a oração pode ser o veículo para que o Senhor possa achar espaço no coração do irmão que está naquela situação. E também é por meio da própria oração que você, irmão e irmã, vai possuir o discernimento específico para que possa ajudar o seu irmão e irmã. Por fim, irmãos, para que não nos estendamos demais, e creio que o encargo também já está se completando, os versos 19 e 20, nós vamos ver então nesses dois versos a conclusão de tudo o que Tiago construiu nessa sessão. Então, tudo que Tiago construiu nessa sessão se encontra resumido nos versos 19 e 20. Vamos ler novamente? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Qual que é o resumo de tudo isso que nós estamos vendo até agora? O resumo é que um irmão que pode se desviar da verdade, porque só quem possui a verdade pode se desviar dela. Só quem possui fé pode apostatar. Então, se um irmão vier a se desviar da verdade, ele pode ser convertido do seu mau caminho. Isso é uma verdade que Tiago ensina aqui. Tiago não se refere em nenhum momento a uma pessoa que não é salva. Ele está falando para aqueles que creem. Porque o tema de Tiago é a salvação da alma. É o negar o eu. É o trilhar o caminho da cruz. Então, um irmão que se desviou desse caminho, está em pecado. Irmão, aquele que o converte por meio dessa situação que nós estamos falando, salvará a alma dele. Entende que lindo o ensino de Tiago? O pano de fundo aqui, para que fique como registro, é 1 Reis capítulo 18. 1 Reis capítulo 18, que vem nos versos anteriores aí, né? Onde nós vemos Elias sendo usado por Deus para converter uma nação que se afastou do Senhor. A nação do Senhor havia se afastado do Senhor e Elias foi levantado. Geralmente um profeta no Antigo Testamento, ele sempre era levantado nessa ocasião, quando havia apostasia, quando o povo se desviava da verdade, quando o povo se desviava do Senhor, o Senhor levantava um profeta. E o que Elias fez, irmãos? Primeiro, ele orou para que não chovesse. E isso foi uma disciplina, uma correção do Senhor enviado através da oração de Elias. Então Elias orou, parou de chover. Depois que o povo voltou-se em arrependimento, Elias orou novamente e a chuva desceu dos céus. Eu quero trazer a realidade aqui, irmãos, da eficácia de orarmos uns pelos outros. Quantas vezes nós perdemos o poder, a realidade espiritual do que significa a oração? De orar ao Senhor segundo a vontade do Senhor. Sofrer dores de parto pela edificação da igreja. Então, creio que isso resume bem. E termino com muita dor por um lado também, o ensino de Tiago, relembrando aos irmãos aquilo que julgo ser os 4 aspectos mais importantes
de toda a carta de Tiago. Os 4 aspectos mais importantes de toda a carta de Tiago. Claro que eu não negligencio todo o restante, irmãos. Mas, se eu pudesse dizer aos irmãos, considere sobre esses 4 aspectos elementares. Eu lembraria os irmãos, em primeiro lugar, acolha as provações. Acolha as provações, porque são elas que produzem perseverança. Por que eu coloquei isso em primeiro lugar? Porque o nosso contexto de igreja, cenário geral, não apenas aqui, é um contexto de desistência, de desânimo, até mesmo de apostasia. Assim seria nos últimos dias, né? Irmão, quer continuar perseverando? Quer continuar? Acolha as provações. Senão não vai haver perseverança. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, elementar, fundamental. Acolha a palavra com mansidão ou com humildade. Acolha a palavra com mansidão. Irmãos, nós temos falado repetidas vezes a importância do ouvir, a importância de acolher o que tem sido dito por parte do Senhor. Não há outro caminho, irmã, não há. Não há nada que possamos fazer que substitua isso. Se não tivermos acolhendo a palavra com humildade, com o coração que deseja receber do Senhor, nada vai acontecer nas nossas vidas. Qualquer irmão ou irmã pode fazer o que quiser. Nós não vamos amadurecer. Acolha a palavra. E terceiro e último aspecto, que aí, no caso, vou colocar um que é consequência do outro, né? Seja lento para usar a sua língua. Seja lento para usar a sua língua. Porque esse é o caminho para você não se irar com o seu irmão. Seja lento para usar a sua língua. Porque esse é o caminho para não se irar com o irmão. Então eu coloquei a questão da ira como uma consequência da língua. Porque é assim que Tiago nos apresenta. Irmãos, concluo com muita gratidão no meu coração por esse ensino. Até relutei porque meu desejo era que o Senhor estendesse um pouco mais. Para mim foi muito especial poder passar esse tempo com os irmãos em torno de Tiago. O Senhor já tem me dado alguns encargos também, tenho procurado discernir, e compartilhando algo também com o irmão Eliezer, de alguns sentimentos que tenho tido, mas certamente o Senhor há de nos continuar guiando assim como tem feito. Percebamos, irmãos, quando o Senhor inicia e termina um estágio, nada é aleatório, não são simples estudos, são movimentos do Senhor conosco aqui como Assembleia Local. Então entendamos, tenhamos discernimento de que nós terminamos alguns movimentos aí muito importantes, tá? E compreendamos a urgência que o Senhor tem tido em nos falar algumas coisas, tá bom? E agradeço aos irmãos por me suportarem e caminharem comigo nesse ensino tão maravilhoso. Espero que tenha sido um encorajamento, uma alegria para o coração de cada irmão e irmã, que vocês terminem não com fardo, não com peso, não com desânimo, mas animados por prosseguirem mais um pouco, agarrados ao Senhor, confiados na sua palavra, tendo paciência, tendo perseverança, que é fruto de acolher as provações, e juntos possamos trilhar mais um pouquinho. Tá bom, irmão? Quero orar pela sua vida. Amém. Quero agradecer por esse tempo. Dizer que eu faço as minhas palavras, as suas para mim também foi muito importante, e muito confrontador e consolidador por outro lado. Que o Senhor continue a usar a sua vida. Amém. Amém. Pai, nós agradecemos ao Senhor por teu cuidado, por teu amor, Amém, Senhor. por tua verdade. Te agradecemos, Senhor, por tua luz que incide sobre a tua palavra. Amém, E Senhor. assim nós podemos ver algo mais do teu caráter. Aleluia. Nós suplicamos que
a incidência dessa luz na tua palavra possa gerar um reflexo em nós mesmos. Amém, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos um pouco mais parecidos contigo. Amém, Senhor. Ainda que por espelho por um tempo, Amém, Senhor. mas assim desejamos. Amém, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do irmão João. Amém, Senhor. Tu sabes, Senhor, que está sendo teu servo neste lugar. Amém, Senhor. Em especial te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele. Amém, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque posso tê-lo ao meu lado. Amém, Senhor. Termos ele ao nosso lado. Amém, Senhor. Guarde a vida dele, assim também a vida da Aline, Senhor. Que eles Senhor. possam juntos, ó Deus, continuar servindo ao Senhor, ó Deus, com fidelidade Amém, e Senhor. um coração ensinado. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém. Então, até domingo pela manhã.